Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 47 do Olá Mundo, que conta com o patrocínio de Vero Cafés Especiais. Eu sou o Guilherme Ramo e comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza, Boom? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui. E a gente escolheu um tema para falar hoje que tem a ver com uma coisa que surgiu no mundo, quer dizer, surgiu há mais tempo, né? Mas foi anunciada para o mundo hoje, no dia que estamos gravando, que é um novo recurso de privacidade do Pato, né? O nosso querido Pato, também conhecido como DuckDuckGo. Exatamente. Teve alguns episódios aí que eu já falei, tô trabalhando em tal coisa, mas não posso dar detalhe e tal. Então, agora, né, já tá público, mas a gente lançou o nosso bundle, né, de subscription chamado Privacy Pro, e uma dessas features é a que eu tenho trabalhado bastante esses últimos tempos, que é basicamente uma forma da gente ir atrás, né? Nos Estados Unidos tem uma coisa chamada, né, data broker, basicamente sites que ficam coletando a tua informação. Então, por lei, lá eles têm que ter um formulário para você poder remover a tua informação, só que são vários e vários sites e é basicamente opt-in out, né? Tu já tem informação lá e tu que tem que decidir lá tirar, o que é bem desagradável. Então, o que a gente fez foi automatizar isso, né? Tipo, isso tudo acontece localmente, o que é o diferencial nosso, ou seja, nenhuma informação tua vai para o nosso servidor, porque todo esse processo automatizado que acontece é em background no teu Mac, ele vai lá, né? Indo nos sites, preenchendo as informações automaticamente e tudo mais. E é um dos motivos que, né, até a gente comentou aqui um pouco antes da gravação, que várias e várias vezes eu tenho reclamado da questão do Launch Agents do macOS, porque tudo isso acontece num serviço separado, né, num processo separado, não é no browser em si. O browser se comunica com ele, mas não é o processo do browser que está rolando essas automatizações todas. Então, foi um período bem bacana, é um projeto bem interessante. Infelizmente, só está disponível nos Estados Unidos, né, então é meio chatinho. Principalmente porque tem a parte da VPN, né, que, né, poderia ser usado no Brasil tranquilamente também, sim. Mas por enquanto é só nos Estados Unidos, tem aí a intenção de expandir mais. Mas é bem bacana ver um negócio aí que tu está trabalhando por meses e meses, se pá, um ano aí, finalmente ver a luz do dia. E, né, é aquela coisa meio bittersweet, assim, né, porque tem toda essa empolgação de lançar um negócio novo, de, né, ver o fruto do teu trabalho aí na mão das pessoas, mas vem aquele estresse de o que eu esqueci, o que vai dar errado, o que tá acontecendo, então, né. Sim. Lançamentos. Lançamentos são sempre complicados, né? É interessante. Mas eu achei sensacional esse lance de ser tudo local, porque quando eu vi a notícia pela primeira vez, eu fiquei justamente com essa dúvida, porque o DuckDuckGo tem justamente essa pegada de não fazer nada em servidor e não precisar da pessoa criar uma conta e ficar mandando informações, né, pro serviço deles. E aí eu fiquei pensando, mas como que fizeram, né, o negócio... E esse lance de você fazer local, não só ajuda e resolve praticamente essa questão da privacidade, mas tem outro aspecto também. Como você está automatizando um processo que o alvo desse processo, no caso os data brokers nojentos, que eu odeio, como o alvo desse processo que você está automatizando não quer que as pessoas façam esse processo, a tendência é tentarem impedir que isso seja feito. E se isso fosse feito num back-end lá, com um bot, alguma coisa, provavelmente seria bem mais fácil bloquearem isso, porque poderia usar, sei lá, range de IP, N coisas, né? Mas como vocês fazem local, não tem como, assim, facilmente um data broker ir lá e bloquear tudo isso. Sim. Então, foi um dos motivos, né? O motivo principal foi a gente não quer receber o dado das pessoas no nosso servidor, porque até onde eu sei, né? Posso estar errado, mas numa pesquisa aí que a gente fez aí de competidores e tudo mais, não existe uma solução igual a nossa, né? Porque, querendo ou não, é uma dificuldade grande que você põe no projeto, né? Em como as coisas têm que funcionar. Tem muita coisa que tem que ser levada em consideração, como próprio recurso da máquina, que você não pode abusar muito, tem questão de se o usuário desligar o computador, o que acontece, como é que tu volta. Então, tem toda uma gama de problemas que são criados a partir disso. Porém, o mais importante para nós é a questão da privacidade, né? Nós não queremos receber teus dados e, né, para
procurar tuas informações no Data Broker, você é obrigado a dar essas informações para seja lá quem está fazendo essa pesquisa. Isso é horrível, né? Eu já ouvi pessoas dos Estados Unidos falando sobre isso, porque isso é uma coisa muito de Estados Unidos mesmo, porque não tem legislação sobre privacidade lá, né? E aí eles têm esses data brokers aí que vão colando informações suas e colando no aspecto de collation, né? De tipo, agregando informações suas. Isso. E aí, pra você remover, você tem que mandar informações suas pra eles. Você tem que botar lá o nome completo, endereço, às vezes eles pedem foto de documento, um monte de coisa. Não, inclusive próprios sistemas, né? Isso eu tô falando eu, Fernando, não DuckDuckGo. Todas as opiniões aqui expressadas são as opiniões do Fernando Boom e não necessariamente refletem a visão da empresa para a qual ele presta serviço. Pronto, exatamente, ficou o disclaimer oficial, não nos processem. Obrigado. Mas eu sei que isso vendo matérias online, coisas do gênero, porque, né, a partir do momento que tu começa a trabalhar em algo, tu começa a perceber que esse algo existe em vários outros lugares que tu nunca tinha prestado atenção. Então, comecei a prestar mais atenção em notícias de coisas do gênero e tal, e eu sei que aconteceu casos de sistemas onde era um sistema para remover dados do data broker, só que eles também meio que coletavam informação. Né? Então é complicado, é uma coisa complicada, porque tem que existir confiança, porque a partir do momento que você quer procurar essas informações no broker, o que você tem que fazer? Dar o teu nome, a maior combinação de nome possível, melhor, né? Porque as pessoas mudam de nome e tal, se casam, se separam e tal. Ou muda o nome legalmente, seja lá qual for o motivo, e endereços também, né? É o mais comum, né, de pessoas ter vários endereços. E então são informações extremamente sigilosas, né? Imagina você passar todos os nomes que tu já teve, os endereços que tu já morou, né? E é isso que a gente precisa para procurar se o data broker tem essa informação. Então, fazendo isso localmente é bacana porque a gente não tem noção do nome de quem está usando, a gente não sabe nada, né? A gente tem uma coisa no Pato que a gente faz measurements, né? Measurements, not tracking, que é o que a gente fala, porque telemetria sempre existe, né? Porque tu tem que saber se a feature está funcionando. Por exemplo, agora, a gente tem que saber se tem um crash acontecendo, se tem algo explodindo. É uma situação bem rigorosa, né? Toda vez que a gente faz isso, tem sites da política do Pato lá de o que a gente manda, o que não manda. É muito complicado, né? Isso é mais um daqueles casos que o Mendes adora falar, né? Sempre tem um idiota. Porque sempre as coisas começam bem, aí vai alguém lá e estraga. Porque as coisas, aplicativos, sites, etc., sempre tiveram analytics e telemetria. E tudo bem, sabe? Não é um problema você ter isso. Inclusive, o episódio de hoje, para quem não percebeu, é todo sobre privacidade e essas coisas. Então, estamos no assunto aqui. Mas aí começou o lance do tracking. E aí é que começa a bagunçar tudo, porque tracking não é simplesmente um analytics ou uma telemetria. Telemetria, para mim, já é uma coisa ainda mais específica, que são apenas informações agregadas de eventos específicos e números, erros, esse tipo de coisa, né? Uso de feature. Analytics eu já acho que já envolve ali algum nível de informação, não pessoal necessariamente, mas um pouco mais de input de informação que o usuário inputou no seu app, por exemplo, né? Então, você não vai estar só mandando o número de sites que ele visitou, você vai, sei lá, fazer um sample de sites específicos, enfim. Aí o tracking é o pior de todos, que é você pegar e você puxar informações específicas de usuários específicos e associar essas informações com um perfil que vai acompanhar aquele mesmo usuário através de sistemas distintos. Muitas vezes de empresas distintas, que foi a festa do Facebook, né? Até a Apple colocar lá o App Tracking Transparency, que justamente todo app botava lá o SDK do Facebook e o Facebook ficava sabendo tudo que você fazia em todos os apps praticamente e pegava e associava essa informação. Aí quando você abria um site qualquer lá que também tem o SDK do Facebook, ele associava com aquilo, e aí quando você abriu o Facebook tava lá propaganda exatamente do que você olhou num app que não tem nada a ver, que você nem estava logado e por aí vai.
Sem contar que antigamente tinha a festa do UJD, né? Aham. Que tu tinha acesso a um identifier único ao hardware daquele iPhone across, né? Tipo, entre todos os apps que tinha naquele device. Sim. Porque era o único daquele hardware. Então imagina a loucura que dava para fazer com isso, né? Felizmente a Apple tirou acesso a isso. Mas existem outras maneiras que tu faz, né? A partir do momento que tu põe o Facebook Login no teu app ali, tu tem que tomar bastante cuidado, porque tu consegue fazer certas coisas que faz uma identificação única. Tem a parte do Not Track lá, que a Apple fez, que é bom, mas tipo, ainda existem maneiras, né? Mesmo se tu botar que tu não quer ser tracked ali, se for informação que pode ser compartilhada entre empresas, ainda dá para fazer um tracking do usuário. Uhum. Não é tão difícil assim, aquilo não é bulletproof. Então, isso é uma coisa que, né, principalmente aqui no Pato, que né, o nosso foco é privacidade, né? Easy button for privacy, que eles falam, a gente fala. Então, essas coisas são levadas extremamente a sério. Por isso que, por exemplo, nessa questão do data broker, a decisão de fazer local adicionou um monte de variáveis, um monte de problemas que competidores, por exemplo, não vão ter, né? Tipo, se eu desligar meu Mac, tá tudo certo, tá rolando no servidor. Porém, se dá um data breach no nosso back-end, por exemplo, não tem nada lá em relação a data broker. Uhum. Né? Vai ficar chorando lá porque não achou nada. E toda e qualquer informação salva na máquina do usuário é toda criptografada. O que criptografia não é necessariamente a mesma coisa que privacidade, mas geralmente eles estão andando de mão dada. Né? Sim. Não uma coisa não é outra, mas elas são amiguinhas. Então, tudo que é feito assim, né? Só para falar um pouquinho mais do processo, a partir do momento que tem algum tipo de, a gente chama de PII, né, que é Personal Identifiable Information. Uhum. E isso é qualquer coisa, né, nome, endereço, qualquer tipo de ID, qualquer coisa que dê para identificar uma pessoa, tu não pode fazer desde que não passe por um processo de privacy triage. Né? Vai o pessoal de segurança lá, de privacidade, olhar para ver o que tu está fazendo e vai dar o go ahead. Então, eu achei bem legal, por isso que eu acho que o nosso projeto é um dos único, se não o único, isso, né, sou eu falando, não é a empresa, que faz isso, porque eu não vi. Eu não vi nenhum outro projeto. É muito difícil de ver a empresa tentando fazer coisas offline, não offline em relação a não conectado à internet, mas não conectado ao seu servidor, ou rodando no seu servidor, porque é fácil fazer as coisas no back-end. Mas é interessante, foi um desafio extremamente bacana, foi interessante, estou bem orgulhoso do que foi feito aqui, não só por mim, obviamente, é um time grande de pessoas aí trabalhando em cima disso, mas a parte de launch agents é frustrante, eu sei que vai continuar a ser por um bom tempo, mas essa parte de privacidade, né, pegando esse gancho do projeto, eu acho que é extremamente importante sempre levar bem em consideração quando está fazendo um aplicativo, porque fazer ele com privacidade by default, né, modelando o teu aplicativo, levando privacidade em consideração, é bem mais interessante do que tentar botar retroativamente, porque tem muita decisão que você toma no projeto que, se já foi tomada, é meio difícil de reverter de uma forma que fique private, né? Uhum. E eu não estou aqui falando que se você manda informação do usuário para um back-end é errado, né? A gente tem um servidor de sync, né? Se você tem browser no iPhone, no macOS, no Windows, tu consegue fazer sync de bookmark, por exemplo. E bookmark é uma informação sensível. Uhum. Então, por exemplo, como que pode fazer isso? Dá para fazer uma encryption end-to-end, que é o que, né, várias vezes aí tu escuta na mídia que tal governo pediu para tal empresa as informações e a empresa falou, não posso porque nem eu tenho essas informações. E é verdade, né? Se ela não tem a chave end-to-end, que é entre quem mandou a mensagem e quem recebeu, não tem muito o que ser feito ali. Vai mandar um monte de garbage criptografado e tá aí. Olha, faz o que tu quiser com isso, mas tipo, né? Não tem muito o que fazer. E projetar o teu aplicativo, assim, o teu back-end, assim, é muito legal porque você ganha muita coisa de graça em relação a legislações. Por exemplo, você quer se você leva muita consideração na hora de lidar com os dados do teu usuário, que é fácil deletar se precisa, que tu não vai coletar nada que ele não sabe que tu está coletando, sabe? Esse tipo de coisa, tu já está by default aí, compliance com um monte de coisa, do tipo GDPR, a do Brasil também. Os Estados Unidos tem uma em alguns estados também. E não tem como ser problemático se der um problema de... Não é que não vai ser problemático, mas vai ser menos
problemático se, por exemplo, tem um vazamento aí dos teus dados, alguém consegue acessar, porque isso tem que ser levado em consideração. Tu tem que pensar, e se alguém que não deveria acessar meus dados consegue ver? Porque isso é questão de tempo, né? Não tem que assumir que não vai, porque é super protegido. Leve em consideração o pior caso, imagina que vai ter uma pessoa ali olhando aqueles dados, e daí tu pensa, tá, se essa pessoa entrou aqui, o que ela vai ver? O que ela pode ver? O que vai ser ruim se ela vai ver ou não? Então, né, eu já trabalhei em várias empresas diferentes que lidavam com cartão de crédito e pagamento, e isso é extremamente assustador, assim, né? Imagina você lidar e guardar dados de pagamento de usuários, né? Imagina se uma base dessa vaza, se, né, entra algum maluco lá, pega um monte de cartão de crédito, faz o que quiser. Imagina a dor de cabeça para você, para os usuários, para todo mundo, né? O problema é que ia ser. Tanto é que existem padrões, né, para armazenamento de cartão de crédito e tal. Esse episódio do Olá Mundo é patrocinado pela Vero. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de alguma coisa que harmoniza bem com o café do mês. Já teve mini pão de queijo, já teve pão de mel. Na Vero você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. E aí dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, dá para receber em cápsulas para usar na maquininha de expresso também. E eles torram os cafés todos os dias. Então o café que você recebe em casa foi sempre torrado no máximo há uns dias. Isso faz total diferença na hora de moer ou de fazer o café que já chega moído. E você pode assinar em duas modalidades, existe a anual e a mensal. E a anual é de longe a que tem o melhor custo-benefício, porque oferece 17% de desconto em relação à assinatura mensal. Aliás, o plano anual também é um ótimo presente para alguém que talvez curta café, que você conheça. Então fica a dica também, caso você esteja procurando um presente criativo para dar para alguém. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, a altitude, variedade e as características. E para comemorar que a Vero está patrocinando o Olá Mundo, eles estão oferecendo um presente especial para os ouvintes da Gigahertz que assinarem o plano anual. Se você for em vero.café/olamundo, VEROO com 2 Os mesmo, .café/olamundo, você ganha um moedor manual, uma prensa francesa, um guia de preparo e 100 gramas de café em grãos surpresa se você assinar o plano anual. Ou então, se você assinar o plano mensal, você leva R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura. Quem já assina faz muito tempo a Vero é o Marcos Mendes, do ADT aqui da Gigahertz, e ele assina há mais de 3 anos. Eu também assino já há bastante tempo. O Marcos recebe sempre um saquinho do café de torra clara e outro de torra escura, moe em casa na hora de fazer e sempre fala que não tem café mais gostoso pelo preço da assinatura recebendo em casa ainda por cima e com direito a brinde. Então acessa lá vero.café/olamundo, faz a sua assinatura anual e garanta aí o moedor manual, a prensa francesa, o guia de preparo e 100 gramas de café em grão surpresa, ou então os R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura mensal, mas tem que ser por meio do link vero.café/olamundo, ou então com o cupom OLAMUNDO na hora do checkout, e tem também o link aqui na descrição do episódio. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Mas isso que você está falando é extremamente importante e é não pensar só assim, como que eu protejo, mas o que acontece se o pior acontecer, né? Uhum. E sim, tem um conceito na aviação que é o modelo do queijo suíço de prevenção de incidentes, né? Que é aquele lance para você ter um problema lá na frente, vários buraquinhos, imagina várias fatias de queijo suíço, que tem os buraquinhos, várias fatias tem que o buraquinho tá alinhado com o buraquinho da fatia que vem depois, e se uma das fatias o buraquinho não estiver alinhado, você não tem o problema, né? E aí é isso, é esse lance, é você ter várias camadas de proteção para que se uma falhar, se um furinho estiver alinhado ali, o outro não vai, né? E aí
esse lance de e se, né? E se esse banco de dados aqui cair na net, né? Vazar lá, alguém baixar e tal, o que acontece? O que essa pessoa vai ter acesso? O que tá em texto puro? O que tá criptografado? Dá pra gente pegar tem dois pedacinhos de informação que você precisa daqueles dois, que eles individualmente não são muito valiosos, mas os dois juntos são. Então pega e bota em lugares separados, tipo, fisicamente servidores separados, sistemas separados, né? Tanto é que toda empresa que armazena informação de pagamento, que segue os padrões, não tá lá uma tabela no banco de dados lá com o seu usuário, senha, número do cartão de crédito, CVV, não é assim que funciona. Justamente porque se vazar o banco de dados, não acontece de vazar todos os cartões. Justamente por isso que a gente tem vazamento de bancos de dados, de empresas, de tudo quanto é tipo, para tudo quanto é lado, o ano inteiro. Todo dia deve acontecer vários. É só você entrar lá no Have I Been Pwned, né, e conferir lá. Sim. E primeiro que é engraçado que todo o statement lá, né, quando a empresa solta lá o press release falando da brecha e tal, sempre fala, né, credit card data was not accessed. E é verdade, assim, eu não me lembro de nenhum caso recente onde vazou lá um banco de dados de uma empresa e vazou cartão de crédito de todo mundo e deu ruim, começaram a fazer compra fraudulenta, porque já tem padrões muito bem estabelecidos na indústria de como você lida com dados de pagamento e pelo menos isso funciona, né? E aí mesmo quando vaza lá um monte de dados, esse tipo de coisa costuma não estar no meio. Falou de leak de empresa, teve um que eu lembrei, isso foi, sei lá, semana passada, não sei porquê, mas eu lembrei que teve o da Sony em 2011, que foi um breach que eu acho que rolou cartão de crédito no meio e tal, foi uma zona aquilo. Mas enfim, eu acho que é bem importante, porque é muito fácil a gente se deixar levar pela facilidade e conveniência de ter um monte de dados à disposição, em logs, em coisas que a gente vai salvar, para pegar mais informação, para seja lá o que for. E isso não é legal, isso não funciona bem porque tu não tá protegendo o usuário e provavelmente não tá protegendo você também, né, se acontecer alguma coisa. Porque as pessoas são liable, né, são responsáveis pelas coisas que são, principalmente se houver um breach, um vazamento, alguma coisa do gênero. Então, quando você pega um mínimo de dados, né, data minimization, né, tu pega o mínimo possível que tu precisa para responder uma pergunta para seja lá o que tu está querendo saber, vai te deixar mais seguro também, vai te deixar mais protegido. Tu precisa saber que aquele usuário A, B, C ou D, sabe? De repente tu pode pegar só o A. O B, C e o D não é tão necessário, seria quase que uma curiosidade. Sim. Cara, é bem isso, porque deve ter bastante gente nos ouvindo que trabalha aí em alguma empresa e faz o app da empresa ou qualquer coisa, e tem aquele product manager que é fissurado em dados, né? E aí, né, acho que todo mundo já teve um product manager assim. E aí é justamente isso, a pessoa quer, bota aí o tamanho da cueca do usuário, porque eu quero ver no dashboard ali qual é a relação entre o tamanho da cueca e o quanto que a pessoa gasta, sei lá, no app. Pois é, né, assim, e o problema é que tem muito dado que é coletado por curiosidade, sem nenhum fim, sem nenhum objetivo claro para que aquilo está sendo coletado. E eu falo isso por ter passado por empresas que fazem isso. Então, é porque não tem risco, não tem as pessoas olham como se não tivesse risco, que não tem nenhum tipo de drawback em coletar mais, só que isso está errado, isso não é o jeito certo de fazer. E tu não está respeitando o usuário e não está respeitando o teu banco de dados também, porque aquele negócio uma hora vai, como eu disse, questão de tempo, né? Uma hora vai acontecer de alguém que não deveria ter acesso, inclusive sendo funcionário da tua empresa mesmo, que não deveria ter acesso e conseguiu, e licou a informação, e que isso acontece também. Não funciona bem. Eu acho que já prescreveu aqui, então não sei se dá para falar, mas eu trabalhei numa empresa, foi um dos meus primeiros estágios, que trabalhava com coisa de medicina. E assim que eu entrei, eu ganhei acesso a banco de dados que tinha informação de paciente lá.
Nossa. Sabe? Com um nome, coisa do gênero, assim. Então, eu me senti extremamente mal com aquilo, porque primeiro que dá um medo, né? Um dos primeiros trabalhos que tu tem, imagina se eu fizer alguma besteira. Qual era o seu cargo, só de curiosidade? Estagiário. Mas em que área, especificamente? Era pra ser só um programador Java. Nem isso foi, na real. Sim. Aconteceu Não, outro. porque eu já vi várias discussões sobre esse tipo de coisa e eu concordo com o que foi prescrito na maioria dos casos, que é assim, só o sysadmin top lá, senior, ultra master, é que deveria ter acesso livre a um banco de dados de produção. E de preferência com o sign-off de outra pessoa. Tipo, tem que ter o lance lá da bomba nuclear, de girar a chavezinha ao mesmo tempo, duas pessoas. E tudo auditável, né? Toda operação que for feita no banco de dados em produção tem que ter um log, e esse log não pode ser alterável em hipótese alguma por ninguém. E aí, se você leva realmente a sério, e aí numa empresa que lida com dados médicos, é o tipo... Claro que isso não é pro seu app de criar bonequinho, né? Tipo, como é o meu exemplo. Mas se for um sistema lá que lida com informações médicas, informações de pagamento, qualquer dado sensível, aí você tem que ter uma higiene muito cuidadosa. E claramente não era o caso, né? No seu estágio. Sim. Até porque muitas vezes depois a pessoa é demitida e continua com acesso por meses. Eu nem sei se eu teria ou não tentei, porque eu durei um mês naquele estágio, de tão horrível que era. Mas acontece, sabe? Tipo, tem ainda mais, isso foi o quê? Mais de 20 anos atrás, talvez? Então, pensa que teve uma época louca aí da internet e tecnologia de informação, onde criptografia basicamente não existia, era tudo plain text, o pessoal salvava senha em plain text, sabe? Era tipo... Era velho oeste, assim, que sem regra. Então, hoje em dia existem padrões, né? O pessoal acho que consegue perceber que salvar uma senha em plain text não é a melhor coisa do mundo. Às vezes, eu já vi também discussões nesse sentido de, mas como é que... Né, tempos atrás na internet, o pessoal salvava senha em texto puro e tava tudo bem, e não era um horror que todo mundo era hackeado, não sei o quê. Mas é que, cara, você, na época que você tá falando, a sua senha era pra acessar lá o chat do UOL, era pra acessar o fórum do Cifras Clube lá, pra trocar cifra de guitarra. Então, o impacto de alguém ter acesso a isso era muito pequeno, né? Hoje em dia, você tem a sua identidade online. Se alguém tiver acesso ao seu Instagram, ao seu WhatsApp, a pessoa se passa por você. Pode ter consequências graves, né? Ou bancos online, enfim. Então, o que mudou foi a seriedade do que a gente faz online. Não que agora é tudo muito mais perigoso. É mais perigoso porque... tem risco, né? Porque o risco de alguém acessar o seu chat do UOL não é tão grande, né? Pra saber que você tava tecendo com a Maria Bonitinha de sei lá onde, né? Então, isso aí não é grande coisa. Agora, alguém acessar sua conta no banco, alguém acessar um aplicativo lá que tem coisa médica, é outra coisa, né? Por isso que hoje em dia essa preocupação é muito maior e não dá mais pra fazer como fazia antigamente. Sim, por muitos anos, quando eu estava crescendo ali, a internet era, entre aspas, bobinho, né? Não existia banco online. Então, é bem o que tu falou, assim, não tinha muita preocupação com questão de privacidade. Tem até aquele cartoon antigo, acho que é do New York Times, eu acho, que era um cartunzinho de um cachorro mexendo no computador, né? Que, on the internet nobody knows you're a dog. Hoje é o contrário, né? Hoje todo mundo sabe quem tu é, onde tu mora, o que tu faz, o trabalho, tudo. Teve até aquele lance lá de uma mulher que descobriu que estava grávida por causa dos ads do Facebook, né? Então... Não foi da CVS ou de alguma farmácia, foi um negócio mais targeted, assim, ou foi da Target mesmo. Pode ser. Eu lembro que foi de alguma loja, mas deve ter acontecido mais de uma vez também, que ela começou a comprar certas coisas e pelas compras dela foi atualizando o perfil lá na loja, e a loja começou a sugerir produtos de coisa de bebê, e a pessoa, a mulher nem sabia que estava grávida, né, e aí foi fazer o teste e tava. Sim, pois é louco isso, tipo, as coisas que a gente vai
vendo, ainda mais trabalhando no ambiente que nem o Pato, né, que quando a gente descobre dessas coisas, o pessoal compartilha ali e tal, gera uma discussão, né, sobre boas práticas e tudo mais. É complicado, assim, a parte da privacidade não é muito levada em consideração hoje em dia. Parece que é um opcional, sabe, tipo, e eu até diria que pra gente indie, assim, tipo, que tá começando, é mais importante ainda lidar com questão de privacidade, porque você dificilmente vai ter dinheiro para um advogado se acontecer um problema. Então, coleta o mínimo possível de informação para fazer o teu aplicativo funcionar, né? Ninguém vai falar que telemetria é errado se for bem feito, se levar, né, os direitos do usuário em consideração, porque também ninguém quer um aplicativo que não funciona, ou que está dando um bug e ninguém sabe que esse bug existe, ou como tu chega nesse bug. Né? Tipo, não seria bom para o usuário também. Ou o tipo de telemetria que eu acho mais útil é, tipo assim, tem uma determinada feature do app, você saber quantos % dos usuários usam aquela feature. Isso é muito útil para você priorizar, né? Tipo, pô, tem esse negócio aqui que é para melhorar essa feature aqui, daí você vai ver lá, 1% usa só aquela feature. De repente tem um outro negócio de uma feature que 80% dos usuários estão usando diariamente, você vai priorizar aquilo, né? E aí te ajuda a manter o produto dentro da expectativa da maioria dos usuários. Sim, e tu consegue fazer o que quiser em relação a A/B testing, em coletar, né, métricas de usabilidade de uma feature, tudo de forma anônima. Sim. Tem alguns cuidados a mais que tem que levar, né, porque o fácil deixa eu pegar tudo, mas não é tão complicado assim. Até quando eu entrei na empresa, o meu conhecimento em relação a, né, boas práticas de privacidade e tudo mais não eram muito amplos, era basicamente essas coisas que a gente aprende por osmose a partir de coisas da Apple, né? Porque a Apple bate bastante nessa tecla de privacidade também. Então a gente vai aprendendo de coisas tipo, é verdade, isso é bom, mas depois de eu entrar eu vi que tem coisas que dá pra fazer, dá pra ir o extra mile, né? Que a gente vai sempre que dá, e às vezes quando não dá também. Mas eu não tô aqui chegando e falando que o indie dev tem que tomar todas as medidas que uma empresa tipo o Pato faz. Não, mas tu também tem que levar em consideração que tu pode não precisar de certos dados, aqueles dados só vão servir para deixar o teu banco de dados e o teu negócio de telemetria mais vulnerável, né, a algum tipo de ataque, principalmente porque se tu é um indie dev, a chance de tu estar lidando de um jeito errado com o back-end, onde ele é fácil de ser atacado, é bem grande também. Porque tu tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo. O que tem de data breach que é, sei lá, storage do Firebase que tá como público, que era o default, inclusive, por muito tempo. Que eu acho que finalmente os providers de cloud aprenderam, porque tanto a Amazon quanto o Firebase, vários providers de armazenamento, banco de dados na nuvem e tal, era público por padrão. Tipo, você criava lá o negócio e por padrão era público, você tinha que tomar ações para tornar aquilo privado. E aí, hoje em dia, já é tudo privado por padrão e é até difícil você tornar o negócio público, que é como deveria ser, né? Porque na maioria dos casos, você vai usar lá, se você for usar o armazenamento lá do Firebase, não é para armazenar coisa pública, é para armazenar informações que o usuário está colocando no seu app, que provavelmente aquele usuário quer que só fique acessível a ele, né? Pois é, por exemplo, tem um exemplo fácil que eu já vi bastante gente fazendo, eu já vi na empresa que eu trabalhava isso acontecendo também, que é em logs guardar o IP da pessoa. Nossa. Né? Isso é um absurdo, assim. A pessoa, não, mas é para saber a região de onde ela tá, isso é importante pra gente, para saber se tem que melhorar o CDN dali ou daqui. Tá, isso é extremamente fácil de resolver. Na hora que tu recebe esse IP, tu já pode fazer uma query para descobrir de onde que vem essa localização e fazer um agrupamento disso. Por exemplo, em vez de pegar o IP, tu falar, essa pessoa é de Portugal. Sabe quem faz isso? A Gigahertz. Olha só. O nosso analytics de listeners, né? De tipo, você baixa lá o episódio, ou o seu player de podcast baixa para você. Ele usa o Analytics do Cloudflare, que são só dados agregados, e ele usa lá o recurso deles de região por IP, então não fica armazenado IP nenhum em lugar nenhum, não vai para log, não vai para nada, só incrementa lá o counter de, teve mais um download do Olá Mundo em Portugal, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos. E é só isso que a gente precisa, não precisa saber o IP,
qual é o provedor de internet da pessoa. Tipo, não. Sim. Pois é, se eu não me engano, o nome dessa estratégia é Key Anonymity. Tu basicamente pega você faz strip das informações que tu recebe, pega dessas informações, tu salva o que é importante para você e tu descarta o resto. Né? Então tu vai criar um cohort, né? Vai criar um grupo de pessoas e tu não vai conseguir fazer fingerprint delas. Porque fingerprint é muito fácil de fazer. Né? Você, mesmo digamos que você não pega o IP, mas digamos que é um browser ali. Tu tem o teu resolução do teu computador, tu tem, né, o user agent, tu tem um monte de coisa ali que tu consegue juntar e criar uma personalidade ali para esse usuário. E daí tu consegue começar a criar um pattern de tipo, não, olha só, esse mesmo pattern aqui fez isso aqui, e fez aquilo ali. Por isso então, que a Apple agora exige que você justifique quando você usa APIs como espaço sobrando em disco, uptime. Por quê? Exato. Porque é muito fácil você fazer um fingerprint, porque o uptime só vai up, né? Então o uptime lá do iPhone vai incrementando a cada segundo lá, e aí você tá nesse app, você vai pro outro, aí ele vê que, pô, eu tenho esse uptime aqui de X segundos a 30 segundos atrás, e agora eu tenho nesse outro app aqui esse uptime que é mais 30 segundos, menos 30, é aquele horário, aquele uptime, e aí você tem também modelo do device, tamanho da tela, idioma, N outras coisas, batata, você sabe quem é, você tem o fingerprint. E isso é só um exemplo, né? Você pode usar até, sei lá, quanto de bateria que o device tem, N coisas que você pode usar. Em browser isso é mais assustador ainda, porque o browser tem acesso a coisa que eu não fazia ideia que tinha. E, por exemplo, tu pega o Chrome ali, tu consegue ter acesso de espaço no HD, tu consegue ter acesso de da resolução, né, tanto do computador como da janela e tudo mais, do PPI ali da tela, né, pixels per inch, se não me engano. Tu consegue ter informação, né, de bateria, como eu falei. E se eu não me engano, tu consegue ter informação de memória também. Quanto memória tu tem. O Safari, eu acho que... O Safari não. Algumas dessas coisas, se não todas, eles tiraram. E aí, às vezes, eles fazem, tipo... Você pede o quanto de espaço tem sobrando e é um número random. Não, exato. E isso, inclusive, é umas coisas que eu descobri porque nós implementamos isso também no nosso browser, né? Com umas coisinhas a mais. E eu descobri isso pensando, tipo, por que a gente implementa isso? Que, né, parece desnecessário. Daí eu fui, chama de surrogate, né? Então a gente troca uma API pela outra. Então, por exemplo, se tu tem... Isso eu posso estar falando meio besteira porque não é a minha área, mas pelo que eu entendi, se tu tem a nossa extensão instalada no Chrome, por exemplo, se tu pedir, sei lá, a resolução do teu monitor, ele sempre vai dar um fixo. Né? Ele não vai... para todo mundo, assim. Então... É porque hoje em dia... Nenhum site usa isso para algo útil. Não. A única utilidade é fingerprinting, porque eu duvido que tenha um site lá que if resolução menor que não sei o quê, porque não precisa mais isso. Bateria, né? Se a bateria do usuário tá X%, não, isso aí é fingerprint só. Sim. Então, e o Safari tem vários dessas APIs que se você chama, ele dá ou aleatório ou alguma coisa fixa. Né? E é bem bacana, assim, é bem legal. A própria API de bateria no UIKit, a Apple mudou há uns tempos atrás, se eu não me engano, ela te dava o nível de bateria do device de 1 em 1%, e ela passou a dar só de 5 em 5%, para diminuir a resolução, né? Que eu acho que aí resolve, ou pelo menos diminui muito a probabilidade de ser útil como fingerprint. Sim. Pois é, porque essa parte de fingerprint é algo que eu percebi que é extremamente fácil de fazer. Sim. Né? Tipo, se você tem... E é aquela coisa, o que possibilita fazer um fingerprint de um jeito fácil? Se você tem uma entidade só tendo acesso a um usuário usando vários sites, por exemplo, ou vários apps. Sim. E o que acontece? Todo mundo põe um Google Analytics, todo mundo põe um login e Facebook. E aí cookies de terceiros já não funciona mais, né? E aí o pessoal achou outra forma de fazer. Sim. Mas assim, eu acho que, principalmente para quem está começando, assim, é bem fácil se deixar levar para coletar bastante informação, porque a curiosidade bate, eu sei como é que é. Tu quer saber mais informação do que precisa, quer saber, né, o que o usuário está fazendo aqui ou ali e tal, e tu acaba pegando coisa que tu só quer por curiosidade, não vai te ajudar em nenhum tipo de decisão em relação ao produto, é só saber
que está acontecendo aqui? E tu consegue pegar essas informações de forma mais privada, tu consegue pegar coisas mais direcionadas e trabalhar a partir disso. Mas eu acho que é bem importante, como eu disse, fazer a arquitetura do teu aplicativo, não só do aplicativo em si, mas de como você pretende coletar esses dados, com esse privacy by design, né? Você já leva isso em consideração antes de fazer, porque não é tão complicado, não é tão difícil. Teve várias coisas aqui. É engraçado como a mentalidade muda, mas quando eu entrei no Pato, tinha muita coisa que tipo era, mas se a gente tivesse um user ID aqui, ia ser mais fácil. E hoje em dia isso nem passa mais na minha cabeça, né? Tipo, eu não considero mais algum tipo de identifier em qualquer tipo de metrics que é usada para identificar um bug, por exemplo. Porque não precisa, né? Inclusive, o jeito que o A/B test é feito é bem interessante, assim, tipo, basicamente usando probabilidade estatística on device para saber se ele faz parte de um cohort ou não. Então é o device que decide, não é um servidor nem nada do Eu fiz isso pro Chip Studio, sabia? Eu queria fazer um A/B test e eu fiz uma parada bem parecida. Inclusive eu achei alguns exemplos online, não foi nada de outro mundo, assim, foi tranquilo. Tem um back-end envolvido, mas quem diz pro back-end qual é o seu bucket, basicamente, é o device. O back-end só faz a distribuição. Distribuição, exato. Porque daí o back-end não tem que keep track de nada. Exato. E não é complicado como parece, inclusive pode ser mais fácil do que se tu fizer do jeito tradicional. Cara, nesse caso, o back-end que eu fiz é um arquivo JavaScript, porque eu fiz usando o Cloudflare Worker, que é stateless, não tem armazenamento, banco de dados, nada. É tipo 50 linhas de JavaScript. É bizarramente simples. Legal. Pois é. Então, só que daí o pessoal fica noiado com aquelas coisas de mas e se o device falar que ele faz parte do cohort, mas ele não deveria estar, porque tu vai ter um erro estatístico ali, né? Tipo, não é 100% preciso, mas tipo, isso não interessa, porque faz tudo even out. Então, eu achei bem bacana essa estratégia que a gente usa ali. Inclusive, se eu não me engano, tá no Browser Service Kit, que é open source, qualquer um pode dar uma olhada para ver como é que é. Então, muitas coisas acabam sendo mais fáceis se tu fizer do jeito certo. E por certo eu quero dizer sem coletar informação dos usuários. Então, é algo que vale a pena sempre pensar quando estiver trabalhando num aplicativo, num sistema, seja lá o que for. Sempre tenta diminuir o máximo possível a informação que tu coleta e dá para fazer. Tem coisas que eu admito que é mais complicado. Por exemplo, como a gente está lidando com questão de pagamento e tudo mais, seria mais fácil tem um usuário aqui, né? Mas o jeito que foi feito é um pouquinho mais complexo, mas também é bem bacana. É bom pra gente também, a gente não salva dados de usuário. Do jeito tradicional, né? Obviamente algum dado tem que ter, porque se o cara perder acesso à conta, alguma coisa assim, tem que ter algum jeito de recuperar. Mas é bem interessante. É fora daquele CRUD tradicional de tu ir lá e criar o negócio e tal. Me diz uma coisa, vocês usaram algum provedor de pagamento, se isso for uma informação que você pode falar? Não, o provedor de pagamento na Apple é a App Store e fora da App Store, no caso, vai ser o Stripe. Né? Então vocês fizeram a mesma coisa que a Gigahertz fez. Olha só. Porque a gente tem o apoio lá do ADT, né, que o pessoal pode... Antes a gente usava lá o Apoia-se e outros serviços, e a gente fez, recentemente, passou a usar o Stripe, e a gente também não armazena nada. Não existe uma conta sua da Gigahertz. Você acessa tudo via Stripe, tudo fica armazenado lá no Stripe, a gente não salva nada. E não dá uma leveza quando tu vai dormir sabendo que tu não se importa que os dados dos teus usuários nunca vai ser exploited no teu servidor? Tipo, tu não se importa, porque tu não tem esses dados. É tão bom. Porque a gente estaria duplicando a superfície de ataque, né? Porque teria o ataque ao Stripe e a Gigahertz, que com certeza... Por mais que seja seguro, não ia ser tão seguro quanto o Stripe. Então, a gente resolveu fazer dessa forma, né? Eu, principalmente, porque foi eu que fiz. E, cara, eu vou te dizer que, claro que aí é muito mais simples do que um DuckDuckGo da vida, né? Porque são bem menos usuários, é uma parada bem mais simples. Mas, do ponto de vista de um sistema simples que não vai ter milhões de usuários, foi muito mais fácil. Porque não precisa ter banco de dados, não precisa ficar... Sim. Eu acho que eu nem precisei implementar webhooks do Stripe, porque
só precisa verificar na hora que a pessoa faz o acesso e tal, porque não tem banco de dados para ficar sincronizando, de tipo, se cancelar a assinatura no Stripe, tem que mudar a flag no banco de dados que cancelou. Não, tá tudo lá no Stripe. Pois é muito bom, porque se você tem dados de usuários, dados em PII, né, tipo coisa que é identifiable, que é private, no teu banco de dados e tu não se preocupa com isso quando tu for dormir, é porque tem algo errado contigo. Porque é perigoso, é uma coisa perigosa, né? Tanto para os teus usuários, mas também para você. Né? Isso é uma coisa que o pessoal esquece, assim, tipo, se dá um breach, paciência e tal, mas sim, tu vai responder por isso. Se alguém fizer alguma coisa errada porque roubou a informação dessa pessoa no teu serviço, tu é um cúmplice ali, basicamente. Né? Uma informação legal, mas é algo que tu tem que levar em consideração, porque tu tem que, né, é o clássico do Homem-Aranha lá, né? Quanto mais poder, mais responsabilidade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, exatamente. Grande tio Ben, já tava preocupado com a privacidade da galera. Muito bem, acho que com esse pensamento maravilhoso do tio Ben privacy focused, a gente pode encerrar esse episódio. Acho que foi bacana esse papo sobre esse recurso e também sobre privacidade como um todo. E eu acho que é uma pena que não tá no Brasil, então dá uma cutucada aí no pessoal. Vamos lançar pelo menos a VPN, vai lá no Brasil. Vamos lançar. Não, já falei. Então tá, bota aí a gente na lista, né? DuckDuckGo, come to Brazil. Come to Brazil. Muito bem, eu quero agradecer a todos vocês que escutam aqui o Olá Mundo. Podem mandar seus feedbacks ali em gigahertz.fm/feedback, perguntas, sugestões, dúvidas. Quero agradecer também a Vero, que patrocinou esse episódio do Olá Mundo. E para falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, sou o @boom, BUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve. Abraço. Você começou a usar o Raycast, então? Sim, decidi soltar um YOLO, mudei duas coisas. Um foi o terminal, eu sempre usei o terminal default do macOS, porque, sei lá, é good enough, assim, eu nunca senti necessidade. Mas tem uma coisa que sempre me irrita muito, assim, tipo, imagina tu escreve um comando qualquer que tem várias palavras, né? Se você apertar Option pro lado, que é o normal quando tu tá editando o texto para fazer jump de palavra para palavra, ele adiciona uns caracteres qualquer lá, um colchetes de, sei lá o que é. Porque é um caractere, né? E eu descobri que no iTerm tem um modo que você consegue deixar esses atalhos para text editing shortcuts. Então eu já consigo fazer jump entre as palavras e tudo como eu tô acostumado, né? Dá até pra fazer Ctrl A, Ctrl E, essas coisas todas, e funciona maravilhoso. Então só isso. Eu não mudei mais nada. Eu botei aquele mais ish lá, que é bacaninha, né? Que eu já usava um tempo atrás, mas tinha dado preguiça pra botar de novo. Mais mas estou usando tudo o default dele. E eu fiz esse setup aí de atalho de teclado e já mudou a minha vida, assim. É um detalhezinho bem simples. E daí eu pensei, vou dar uma... Já que eu tô no iTerm, vou aproveitar e mudar o Spotlight pro Raycast também, porque eu já vi bastante gente falando bem dele e tal. E eu já tinha usado muito tempo atrás, só que eu acho que eu nunca usei muita coisa que me fez diferença, assim, pra mim. Só que eu não sei se eu já mencionei aqui, mas tem uma coisa que me irritou muito no Spotlight desde não sei, Big Sur, talvez, não lembro. Se for o mesmo que me irritou, faz um tempinho. Provavelmente não é, mas é dos contatos. Porque eu tenho muita mania de procurar o meu próprio contato quando eu vou pegar o meu zip code, número de telefone, porque eu não sei essas coisas de cabeça, né? Agora que eu tô começando a decorar depois de alguns anos morando aqui. Então eu tenho muito costume, né, de chegar lá, escrever Fernando Boom e pegar meus dados. E eu não sei por que diabos eles mudaram que se tu faz isso agora, em vez de aparecer o teu contato e tal, aparece uma porrada de coisa, um monte de informação que tu não quer, tu tem que ir lá pro final fazer um scroll infinito para aparecer o teu contato. Então era mais rápido abrir o app de contatos e procurar o que eu queria. E no Raycast já tem um negocinho bacana aqui, eu só escrevo o CTC, que eu botei um
É um atalhozinho, põe meu nome e ele já acha tudo. Eu mudei pro Raycast por causa da lentidão do Spotlight. Ah, não, é isso também. Porque isso também, eles foram pendurando tudo no Spotlight, aí botou carangueja, né, pra você fazer pesquisa na web, não sei o quê. E aí parece que, tipo, eu quero achar... 99% das vezes que eu usava o Spotlight era digitar as 3 primeiras letras do nome de um app e dar Enter pra rodar o app. Aí eles fizeram isso, aí sei lá, ele primeiro procura na web pra depois achar o app que tá no meu Mac. Pois é. E o Raycast eu até brinquei, porque a gente falou do Raycast no último ADT, eu brinquei que o Raycast eu só penso no nome do app que eu quero, dou Enter e ele já abre. Tipo, não dá nem tempo de ver o negócio aparecer. Muito só bom. um comentário antes que eu me esqueça. O lance que você falou do terminal lá, de navegar entre palavras, o meu terminal do Mac aqui, padrão, faz. E eu não lembro de ter configurado nada pra isso. Comigo. Mas eu sei que isso tem a ver com aquele negócio de term info lá. Umas paradas Unix que eu não entendo direito. Talvez você entenda melhor do que eu. Será que instalando o OMyZish faz isso? Porque eu acabei de abrir o terminal default do Mac. Eu não tenho o OMyZish. Não tem? Porque eu não tinha isso. Não tenho. Eu confirmei antes de mudar, inclusive foi o motivo de eu instalar o iTerm. E será que os settings do iTerm, então, vai junto pro terminal? Não, peraí. Talvez a gente esteja falando de coisas diferentes, porque eu fiz outro teste agora, deixa eu abrir porque eu uso o iTerm também. Então, o Shift, se eu tento selecionar uma palavra segurando o Shift, usando a Arrow Key, aí fica 2D, 2D, 2D. Mas para pular entre palavras, o Option funciona. Option para um lado e para o outro funciona, nos dois. Isso não funcionava. Que louco. Eu falei do lance do Terminfo porque no meu SRD lá no iPhone, o Cryptex padrão lá, que a Apple, do jeito que ele vem configurado, ele usa o SH, né? Quem é que vai querer usar isso? Mas aí eu instalei, usei SH, e aí tava zoado assim, ficava tipo... não funcionava nenhum atalho de navegação do teclado direito. Aí eu tive que colocar esses arquivos terminfo lá em user share, alguma coisa assim. Pois é, eu tô achando que de repente porque eu não tô louco, eu tenho certeza que o terminal do Mac, quando eu fazia isso, não funcionava. O que aconteceu depois foi que quando eu mudei os settings, que agora eu nem tô achando mais no iTerm, que troca, né, para text editing style, e eu também instalei o OMyZish. Eu fiz essas duas coisas ao mesmo tempo. Então pode ter sido um ou outro que causou isso no terminal do Mac, mas eu tenho certeza que não dava. Ou tô louco mesmo. O iTerm é melhor, então continua usando o iTerm. Ele é mais rápido também. Eu tô sentindo que ele é mais rápido. Ele é muito mais rápido. Lembra? Aí é que tá. Eu não tava usando o iTerm no meu Mac, aí... É porque eu fiquei um bom tempo usando um Mac secundário aqui que tava com o Sonoma, e esse Mac, que é o meu principal, tava no Ventura ainda. E eu já tinha migrado pro iTerm, mas daí nesse Mac secundário eu não tinha instalado o iTerm e ficou assim mesmo. Aí quando eu vim usar esse Mac aqui de novo, eu vi o quão melhor o iTerm é. Ele é muito mais rápido, principalmente se você tem sei lá, tá... dando um string de log, uma coisa que é um monte de texto correndo, assim, ele vai muito mais rápido. Sim. Não, pois é. E eu tô gostando bastante dele. E juntou bem com o Raycast, porque o Spotlight, outra coisa que me irritava muito, é que ele demora muito pra aprender a tua preferência. Tipo, se tu escreve term e põe pra baixo até abrir o iTerm, ele demora muito até tu escrever term e ser o primeiro da lista. Ele sempre vai sugerir, não, é terminal. Demora pra aprender, né? E o Raycast é instantâneo, assim, tipo, tu usou isso aqui por último, então boa sorte, vai lá, isso aqui. Ele tem uns negocinhos muito bons pra time zone também, tipo, eu uso bastante, aqui na empresa a gente usa bastante o tempo ET, né? E então eu posso escrever, tipo, 10 horas, ET, ele já me dá as informações, tipo Brazil Time, Lisbon Time, umas coisas do gênero. E ele põe a informação ali certinho, onde que no Spotlight ele não fazia muito bem, tipo, pra fazer conversão assim de time zone. Caramba! Você sabe que eu não sabia disso. Acabei de testar aqui, que coisa linda. Muito bom. Nossa, porque eu já uso, sei lá, conversão de moeda, fazer conta e tal, mas daí eu fiz aqui, botei
10 a.m. PST, né, que é o horário da Apple, aí tá aqui, 14 horas, é o meu horário. Pô, muito legal, cara. Obrigado pela dica. Pois é, e já dá ali certinho, né, your time e tal, então não tem confusão de o que é o que e tal. Então, tô conversão gostando. de medida também, tipo, às vezes, tem um número lá em bytes, eu quero converter pra megabytes, ou medida, peso, tudo. Agora, uma coisa que eu comecei a usar hoje, que eu não tinha começado a usar ainda no Raycast, e foi por conta do papo que a gente teve no último ADT, é o lance de AI que eles têm. Que aí você tem que pagar uma assinatura tal, né? E não é uma assinatura barata, mas eu resolvi experimentar para ver se eu consigo me acostumar a esse workflow, e se eu conseguir, aí eu passo a usar as AIs através dele. E, cara, é bem legal. Você tem o jeito que eu tô usando, que é o jeito padrão. Quando você abre ele aparece lá, daí você só dá tab, e aí você pode fazer uma pergunta pro GPT-4, que eu assinei o plano mais top lá, que tem o GPT-4. E aí tem um atalho também, se você quiser, que ele destaca esse chat numa nova janela, pra você continuar o chat ali. Achei, legal. Por enquanto, eu tô achando bacana. Tem outras AIs, tem Perplexity, que entrou também essa semana, que eu não testei ainda. Eu vou dar uma fuçada nisso. Legal. Eu vi que eles têm plugin para aquele Ollama. Não sei se tu tá ligado no que é. Tem sim. Eu tenho instalado aqui, eu comecei a usar relativamente bastante até, porque é uma solução local, né? Isso é relativamente importante para mim, para algumas coisas que eu faço ali, questão de empresa e tal. A gente tem o... E foi lançado recentemente, até o nosso... Eu chamo de Pato GPT. Mas é um sistema nosso lá que não usa o modelo para ser treinado nem nada. Tem um monte de garantia de segurança, mas até então tenho usado bastante aquele Ollama, e pelo que eu vi, o Raycast tem uma extension, né? Não é de um third party, mas tem para integrar com ele, que é interessante. Eu gosto que é bem destacado, assim, o que é AI e o que é o uso normal do app, né? Não tem, tipo... você escreve aqui e aí a gente também manda pra AI, just in case, né? Então, tipo, você quer falar com a AI, você tem que explicitamente comandar isso, e não é algo que é fácil de você fazer sem querer. Sim. Então, eu gostei disso, mas eu ainda não fui a fundo em outros aspectos de privacy policy e tal, mas eu vou estudar um pouco mais a fundo isso, porque... O Raycast tem muitos recursos, e eu gostaria de saber até que ponto certas coisas que acontecem nele podem ir parar em servidor de terceiros e tal, mas pelo que eu vi até agora, é só o que você explicitamente conversa ali com o chatbot mesmo. Sim. Porque dá um medinho, né? Quando eu fui configurando ali o Raycast, ele vai pedindo, e aí, posso ter informação para alterar coisas no sistema? Ok. Posso ter permissão para, sei lá, mudar, como é que é? Mudar arquivos que foram feitos downloads, acho que era mudar de local, alguma coisa assim. E, enfim, acho que é tranquilo. Mas tem uma feature também que eu já vi gente usando vários tipos diferentes de aplicativos para resolver esse problema. Eu acabei nunca me adaptando com nenhum, que eu já testei vários. Mas o Raycast tem um que é extremamente simples e bem funcional, que é um Clipboard History. Eu achei muito bom também, já vem por default, não tive que fazer nada, já está ali funcionando. Aí tu consegue... ele tem uns shortcut commands que tu consegue configurar para acessar eles mais rápido e tal. E já me salvou a vida alguns diazinhos aí, porque, tipo, sempre tem aqueles links que tu copia, aquelas coisas que tu, né, acaba perdendo porque faz um command C errado em algum lugar, de tanto, né, sei lá, tão habitual fazer command C em coisas que acaba perdendo. Então, eu tô achando legal. Tô gostando do Raycast, tô gostando do iTerm, não pretendo voltar até agora, não teve nada neles que eu pensei, tô sentindo falta do padrão. Eu só usava o padrão porque era preguiça mesmo, né? Funcionava ok. Porque é o padrão. Exato. É o default, né? Daí funcionava ok, e daí foi que eu acabei me acostumando. Mas tô gostando, recomendo. O Raycast tem uma curvazinha de aprendizado em algumas coisas mais avançadas que quer fazer, mas ele, assim que tu instala, ele tem meio que um tutorialzinho que tu pode fazer, que eu recomendo até. Eu sei que o tutorial é chato, mas no caso do Raycast eu recomendo. Que mostra como fazer actions, os shortcuts, como configurar. E é bem bacana, é bem rapidinho, bem legal. É bonito, ele é um aplicativo bonito. E
Pois é, recomendo. Eu não me via tão cedo saindo do Spotlight, mas resolvi testar de novo e tá legal. Ele é bonito e confiável também, assim, eu tive eu uso ele há anos já e eu só tive um bug até hoje que me afetou nele, que era que até uma parada bem específica, porque era tipo, se eu copiasse megabytes de texto para a área de transferência, ele dava um hang, provavelmente porque ele tava processando para botar lá no histórico do clipboard. Sim. Mas eu reportei, eles corrigiram, e foi o único bug até hoje, em anos de uso do app. Claro que assim, eu não sei se eu posso ser considerado um power user, porque eu uso só o básico, eu acho, pelo menos. Mas o básico dele já é muita coisa. É bastante então, coisa. Funcionar tudo bonitinho, assim, tão de parabéns. Sim. E o que eu recomendo é que se for testar o Raycast, tipo, ele tem bastante coisa, tem bastante settings, tem bastante coisa pra tu customizar. E com calma, porque eu lembro que a primeira vez eu acho que eu senti um pouco aquela coisa de eu quero saber como tudo funciona de uma vez só, e eu acabei me sentindo meio overwhelmed, assim, e acabei deixando quieto. E uma coisa que é extremamente importante, que eu não fiz da última vez, foi remapear ele para Command Space. Porque por default, acho que ele vem em Outspace, né? E não dá, né? São muitos e muitos anos da minha vida apertando Command Space para abrir o Spotlight. Então, qualquer outra coisa, se fosse Outspace, por exemplo, que é o default, eu não ia me acostumar a usar tão cedo, que foi o que aconteceu e acabou ficando de lado. Então, quando eu instalei de novo para me forçar a usar, eu tirei o atalho do Spotlight, deixei o do Raycast e agora tá aí. Nem sei como acessar o Spotlight agora. O meu eu uso o Command Option Space. E aí o Command Space é o Raycast. Tu botou... pois é. Eu não botei nada no Spotlight. Até agora ele tá lá escondidinho. Eu ainda uso o Spotlight para arquivos. Porque arquivos, especificamente, eu ainda acho que ele se dá melhor. Eu acho que o index dele é mais espertinho. Porque, pelo menos isso, né? Alguma coisa tem que ter no Spotlight que é um pouco melhor. Os DS Store tem que servir, o que eu menos faço é buscar arquivos. Não, pois é. Pra mim também. É basicamente abrir a aplicação, fazer umas conversões como essas ali de datas e tal. Mas muito bom.